A ciência jamais pode ser usada para justificar medidas coercitivas. De março de 2020 para cá, a ciência ganhou um protagonismo inesperado em nossas vidas. Políticos impuseram a narrativa de que estávamos lutando contra um poderoso inimigo invisível. Com o respaldo de pretensos cientistas, passamos a ouvir que um rigoroso modelo epidemiológico previa uma catástrofe caso nada fosse feito. É preciso achatar a curva, diziam. Fiquem em casa, são só 2 semanas. Qualquer um que questionasse o modelo era taxado de negacionista. O tempo mostrou que os céticos estavam certos. O modelo estava cheio de problemas e tinha um fraquíssimo poder de previsão. Claro que políticos e sua corja de especialistas jamais admitiriam tais limitações. De todo modo, o objetivo deles já havia sido atingido. Em nome da ciência, o povo entregou aos políticos todas as suas liberdades. Tendo percebido a eficiência dessa combinação de medo com submissão à autoridade, a aposta foi dobrada. A ciência passou a ser usada para justificar medidas cada vez mais coercitivas. Pedaços de pano na cara passaram a ser considerados eficientes na prevenção de viroses, mesmo que seus poros fossem 1000 vezes maiores do que os vetores das doenças. Por um lado, substâncias usadas como remédios há décadas e vendidas até sem receita médica passaram a ser demonizadas. Por outro, substâncias desenvolvidas às pressas, com riscos a curto prazo incertos e riscos a longo prazo sequer testados, passaram a ser defendidas com unhas e dentes. Até a discriminação explícita daqueles que não quisessem ter seus corpos inoculados com tais substâncias passou a ser apoiada. Tudo em nome da ciência. Até hoje a tática continua a mesma. Qualquer um que ouse questionar a narrativa fraudêmica é imediatamente taxado de negacionista e anticientífico. Mas aí cabem algumas perguntas. É isso mesmo? É assim que a ciência funciona? Ela é infalível? Ela pode ser usada para justificar medidas coercitivas em nome de um suposto bem maior? Devemos acreditar cegamente em alguns especialistas, ao mesmo tempo que sequer ouvimos outros? Para responder essas perguntas, precisamos entender o que é a ciência. A palavra ciência vem do latim scire, que significa conhecer. O chamado método científico é uma maneira de testarmos enunciados de modo que o nosso conhecimento sobre o mundo cresça, o nosso poder de previsão aumente e a nossa capacidade de resolver problemas melhore. Mas agora, qual é o critério de demarcação desses enunciados? Em outras palavras, o que faz com que um enunciado seja passível de ser analisado pela ciência? É isso que eu quero discutir um pouco com vocês aqui. Grosso modo, há 2 visões de ciência. A primeira delas vem da tradição empirista. Os empiristas diziam o seguinte: o enunciado é científico se, e somente se, ele puder ser verificado empiricamente. Usemos o exemplo clássico aqui. Pensemos no seguinte enunciado: todos os cisnes são brancos. Esse enunciado é verificável? Sim, é. Podemos olhar para um cisne e observar se ele é branco ou não. Se for, nós verificamos o enunciado. Segundo essa tradição empirista, cada novo cisne branco que observamos confirma nosso enunciado e nos aproxima da verdade. Assim, ao observarmos vários cisnes brancos e nenhum de outra cor, verificamos que todos os cisnes são brancos. Isso parece fazer sentido, não? Observamos vários cisnes, todos eles são brancos, então concluímos que todos os cisnes são brancos, certo? Calma lá. Quando fazemos isso, caímos em um problema já mencionado pelo filósofo escocês David Hume, no século XVIII, a inferência enumerativa. Hume questionou: quantos cisnes brancos e nenhum de outra cor devemos observar para concluir que todos os cisnes são brancos? 1, 10, 100, 1000? A resposta é infinitos. Precisaríamos observar todos os cisnes que existiram, que existem e que existirão, verificando que todos são brancos, para concluir que todos os cisnes são brancos. E isso, obviamente, é impossível.
E com isso caímos na segunda visão de ciência, aquela que vem da tradição racionalista, em que se destaca o filósofo austríaco Karl Popper. Popper percebeu que havia uma grande assimetria entre a verificação e a falsificação. Se precisamos observar infinitos cisnes brancos para verificar aquele enunciado, para falseá-lo, precisamos de apenas um cisne de outra cor. Basta um cisne, digamos, negro, para falsear o enunciado de que todos os cisnes são brancos. Assim, ele propôs como conceito de demarcação da ciência a falseabilidade. Um enunciado é científico se, e apenas se, ele puder ser falseado por uma observação. Para Popper, todo teste científico deve ser uma tentativa de refutar enunciados por meio de observações. A única coisa que um teste observacional pode fazer é mostrar que o enunciado é falso. E qual a implicação disso para a nossa discussão? Vejam, se a ciência consegue apenas mostrar que um enunciado é falso e nunca verificar que ele é verdadeiro, jamais teremos certeza de nada. Não podemos dizer que um dado enunciado foi provado cientificamente. Logo, não há uma verdade científica absoluta. Por mais bem estabelecido cientificamente que seja um enunciado, uma nova observação pode derrubá-lo de uma hora para outra. Podemos dizer que um dado enunciado, por enquanto, não foi falseado, mas nada nos garante que ele não o será amanhã. Podemos avaliar os enunciados científicos pelo seu poder de previsão. Quanto mais acuradas e precisas as previsões de um enunciado, melhor. Mas isso não quer dizer que esse enunciado é necessariamente verdadeiro. De acordo com Popper, deveríamos sempre reter uma atitude de desconfiança em relação às teorias científicas, não importa o quão bem-sucedidas elas tenham sido até então. Por exemplo, a física de Newton foi considerada a teoria mais bem suportada de todos os tempos. Em certo momento, ela parecia ser capaz de explicar todo o universo. Porém, no início do século XX, com os trabalhos de Einstein, ela se mostrou falsa em vários aspectos. Logo, um cientista precisa calçar as sandálias da humildade. Ele deve se lembrar de que, não importa quantas observações se encaixem na sua teoria, ainda assim ela pode estar errada. Jamais um cientista de verdade defenderá suas teorias de forma dogmática, com fervor religioso, e muito menos as usará para justificar medidas coercitivas e retirar liberdades dos outros. Assim, o que temos visto desde março do ano passado não é ciência, mas sim cientificismo. O cientificismo é uma ideologia dogmática que assume que a ciência, na verdade uma deturpação da ciência, tem respostas para todas as questões do mundo, que essas respostas não podem ser questionadas e que podem ser impostas agressivamente em nome de um ilusório bem maior. Ao tratar a ciência de forma dogmática, o cientificismo contraria o próprio critério de demarcação da ciência, a falseabilidade, e se torna anticientífico. O que temos visto, portanto, não são cientistas, mas sim pseudocientistas usando sua suposta autoridade para defender uma determinada agenda política, impedir o debate saudável, retirar liberdades fundamentais e escravizar a população. Eles sim é que são anticientíficos.